Eu vou começar sem mais demoras pela doutora Natália Nunes, mais uma vez por uma questão de cavalheirismo, por lhe perguntar uma coisa que já lhe perguntei várias vezes nos últimos anos. Nós aprendemos alguma coisa com o que se tem passado, ou seja, quando esta crise eclodiu, uma das principais mensagens políticas que o país ouviu foi que nós vivíamos acima das nossas possibilidades. Foi, aliás, uma mensagem política muito controversa em Portugal. A questão é, de facto, houve muita gente que se calhar viveu acima das suas possibilidades, sobretudo no sentido em que pediu mais crédito do que aquele que objetivamente podia pagar. Passados estes anos, sendo que o país aprendeu alguma coisa com isso? Bom, eu penso que sim, apesar de ser reconhecido hoje, felizmente, eu digo felizmente porque nós desde 2000 é esta parte que andamos a alertar para o facto de haver uma grande falta de literacia financeira da parte das famílias portuguesas, falta de literacia financeira também contribuiu para, de certa forma, a crise que estamos a viver e levou a que muitas famílias também entrassem em situação de ruptura financeira. Mas é verdade que o facto de, desde 2008, até diria um bocadinho mais atrás, 2007, é esta parte, porque em 2007 começou a subida das taxas de Euribor, que se refletiram... Começou a suspeitar. Foi. E foi quando nós verificámos, por exemplo, na DECO, que tínhamos um crescente número de famílias em situação de dificuldade a pedir-nos ajuda. E a verdade é que desde essa altura até agora não paramos de falar de crise e das dificuldades das famílias. E a verdade é que o facto de se ter falado tanto hoje em dia na questão da crise levou a que as pessoas tivessem consciência dessa crise e levou-as também a que muitas vezes elas tomassem a iniciativa de começar a pensar na sua vida financeira e levou-as a adotar outros comportamentos. E é frequente, eu gostaria que fosse muito mais frequente, mas é frequente já os consumidores solicitarem-nos apoio numa fase ainda preventiva, já na fase de como é que eu hei de organizar o meu orçamento familiar, o que é que eu hei de fazer relativamente às despesas, de que forma é que é possível reduzir as despesas, isto mesmo ainda sem estar em ruptura financeira. Ora, isto mostra já aqui uma outra alteração da parte dos consumidores. Depois há pequeninas coisas que também nos permitem constatar que tem havido alguma alteração de comportamento da parte das famílias. Desde logo, as famílias estão muito mais atentas em coisas tão pequeninas como seja o comparar preços. Não é por acaso que hoje em dia, por exemplo, aquilo que nós todos chamamos as marcas brancas, as marcas da distribuição, começam a ter uma cota significativa nos cabazes de compra dos consumidores, que eles também, claro que é fruto da crise porque têm menos dinheiro, é verdade, mas também a verdade é que os consumidores estão a olhar para as suas despesas e a fazer comparação de preços. As pessoas ligam hoje a coisas que não ligavam há uns anos. Qual é que é a capacidade daquela família? A capacidade de avaliar a sua taxa de esforço. E a verdade é que todos nós, ou pelo menos nós na DECO, conhecemos muitas situações em que só o crédito à habitação representava mais de 50% em termos da taxa de esforço. Ou seja, 50% dos rendimentos da família eram absorvidos pelo crédito à habitação. Ora, nós sabemos que as famílias não têm só um crédito à habitação, até porque quando da contratação e para ter um spread mais baixo, quase que foi exigido pela instituição de crédito que contratassem mais um cartão de crédito, que contratassem mais um crédito pessoal. Portanto, há toda uma série de endividamento que também foi incentivado pela instituição de crédito. E não só, se vamos ver, responsáveis, temos também o Estado. O Estado, através, nomeadamente, do Banco de Portugal, que é a entidade reguladora e que durante muitos anos não reconheceu que existia este problema de sobreendividamento em Portugal e que não se quis imiscuir, não quis ter qualquer atuação a este nível. E, portanto, quando o vai fazer, já o vai fazer numa fase muito tardia. Por outro lado, o próprio Estado, durante muitos anos, andou-nos a incentivar a nós, consumidores, a endividar-nos. Chamado crédito bonificado. Por exemplo. Por outro lado, a própria banca, além de nos andou-nos sempre a incentivar-nos a endividar. Não é por acaso que nós hoje, por exemplo, não trazemos quase dinheiro
nas malas ou nos bolsos, trazemos cartões. Tudo isso são formas de nos incentivar, de nos levar a endividar. Portanto, estamos a falar de responsáveis. Mas deu umas deixas perfeitas para abrir a conversa. O Henrique Ferreira. Não me leva mal, vou começar pelo chefe, porque eu amanhã vou trabalhar com ela outra vez. Tenho aqui as deixas perfeitas. O Estado e a banca, eu até te deixo escolher. Qual dos dois é que queres começar? Em termos de responsabilidade, eu vou contar com nós na nossa vida de jornalistas falamos com muita gente e eu aqui... Não se ouve. O microfone é que está a falhar. O nosso microfone funciona, o levante e eu não posso dizer. Se eu vem logo na linguagem corporal, se lá americanas para entrar no iPod. Bom, eu aqui há dias tive um almoço com um senhor da Alta Finança Internacional que trabalha em Londres e que quis falar sobre swaps, aquela venda de estudos altamente públicos em empresas públicas. Isto é uma pergunta de substituição. Tem um microfone emissor, se calhar é mais fácil. Se houver. Vai ser um perigo, porque ele agora não guarda o microfone da noite. Alô? Bom, eu espero que não haja aqui muita interferência, que não esteja a ser boicotado por alguém. Bom, eu contava que tive uma conversa muito interessante com um senhor da Alta Finança Internacional que trabalha em Londres e que me contou os dois lados da questão de quem comprou aqueles produtos tóxicos lesivos da nossa finança, das nossas empresas públicas e quem os vendeu. E ele foi justificando porque é que aquilo aconteceu, falou dos gestores das empresas públicas que tiveram um alto grau de irresponsabilidade no que fizeram, mas também foi explicando que havia alguns que sabiam o que é que eram os produtos, outros que não sabiam, e depois falou da parte de quem vendia, e usou uma expressão que eu nunca me poderei esquecer. Ele disse-me isto: eu também acho que quem vendeu a droga é muito mais culpado do que quem a consumiu. Era o setor dele. E, portanto, isso para mim ficou-me na memória e ficará sempre. Ele assumiu ali numa conversa informal, nunca o assumiria numa entrevista inteira, imagino eu, mas assumiu ali numa conversa informal a evidência. A evidência foi que quem dominava o conhecimento sobre a verdadeira natureza dos produtos que nos levaram à desgraça financeira teve um papel de muito maior responsabilidade. Eu estava a ouvir-vos com toda a atenção, a doutora Natália fala sobre o impacto e aquilo que tem-se de resolver ao nível micro, mas o espelho do país, o país é exatamente o espelho ampliado destas realidades. E eu transporto isto para a minha teoria, já me ouviram certamente dizer que somos todos culpados, mas há uns mais culpados que outros. Eu acho que a esquerda, que sempre exigiu e pediu e falou de direitos e pouco ou nada de deveres, é muito culpada. Pediram aumentos salariais como o país não os podia dar, pediram direitos que nem sequer tinham razoabilidade e ficaram escondidos na relação, às vezes, pouco clara entre quem administrava o domínio público e quem beneficiava disso, e que se veio a descobrir mais tarde. Aliás, a Troika veio e começou a descobrir muita coisa, e ainda bem que eles vieram, isso também pode ser um tópico para a conversa. E, portanto, a esquerda é culpada. Até por princípio, que é pensar só em direitos e pouco em deveres. Só que, quantitativamente, há um culpado muito maior, que é a direita dos interesses, o centrão e a direita dos interesses. Também já me ouviram falar disso e já escrevi sobre isso. Isto tem vertentes muito concretas. Aqueles senhores que venderam a droga trabalharam em conluio com essa tal direita dos interesses. Foi a que fez estes negócios todos. E, portanto, quantitativamente, quando se diz que somos todos culpados, a esquerda diz, não, nem pensar. Tem razão, num ponto. Eles não tiveram tanta culpa em quantidade. Na questão dos princípios, como se disse já. Acho que sim, também tiveram. Depois há a terceira parte, que somos nós todos. É que nós todos somos, muitas vezes nas nossas conversas com o público, sou confrontado com a questão que alguém se levanta e diz, mas desculpe lá, mas eu poupei sempre, nunca me endividei, vivei sempre para baixo das minhas possibilidades, tinha sempre poupanças, e agora vem-me dizer que eu fui culpado. E eu digo, sim, é culpado. E é culpado de uma coisa muito simples. É que durante anos, muitas pessoas que sabiam alguma coisa do que se estava a passar, muitos de nós, andámos a dizer que vinha aí a desgraça. E aconteceu comigo muita vez. Sair da televisão, entrar num café e alguém dizer assim, você anda a dar cabo disto, você só anda a dizer desgraças, isto está tudo mal para si e é mentira, e você está a contribuir para um ambiente negativo que assim vai levar à desgraça. Viu-se quem é que tinha razão.
E, portanto, nesse sentido, nós todos somos culpados da desgraça coletiva, porque não quisemos usar da nossa voz, da voz da nossa cidadania. E como é que a podíamos ter usado? Fazermos perguntas, todos fazermos perguntas sobre, então, mas afinal, se andam os senhores nos jornais e na televisão a dizer que estamos a endividar-nos ao ritmo de 2 milhões de euros por hora, podemos aguentar isto? Então, mas afinal, se há dinheiro para pagar serviços de saúde, segurança social, aumentos salariais, podemos aguentar isto? E também nunca ninguém fez as perguntas, nunca ninguém se questionou, ou pouca gente se questionou. Até que chegamos aos dossiês em concreto, que são aqueles dossiês da nossa desgraça, aqueles modelos de financiamento das novas estradas que vinham sem se pagar portagem, modelos de produção de eletricidade que são uma desgraça e que, se agora, em termos de grande público, se começa a perceber o que é que aquilo tem por trás, que é só subsídios para alguns interesses. E, na altura, já havia alguma informação, quando ela foi libertada, as pessoas também não quiseram saber. Ninguém quis saber do que seria o novo modelo de financiamento das estradas de Portugal. Também aí, muitas vezes, fui confrontado com esta situação de dizer, andas a fazer umas entrevistas muito agressivas, nomeadamente com aquele Sr. Paulo Campos, que vocês todos conhecem, andas a fazer umas entrevistas muito agressivas e tu não podes ter essa postura porque ele não merece e ele, de certeza, que é um gestor competente. Viu-se. Está aí para nós todos pagarmos. E, portanto, somos todos culpados. Esta é a minha resposta para um problema que tem solução. Porque agora vocês olham para mim, olhamos uns para os outros e dizemos assim. Então, mas estamos aqui todos a carpir água. Não queiras antecipar esta conversa. Certamente que há solução. E já lá vamos. Mas deixa-me só aproveitar aí uma coisa que tu disseste. Quem vende a droga e quem a consome, nós temos pior que isso, que é, muitas vezes, quem vende a droga é quem vai a seguir tentar desintoxicar o toxicodependente. Claro. Sim, e no caso do Schwab, é um exemplo vivo disso mesmo. Porque as mesmas pessoas que venderam a droga, a seguir vão para o Estado tentar fazer uma cura. O mais fácil é o dizer que sim, mas isso é um lugar comum, é evidente que sim. Agora, a natureza destes fenómenos e destas contratações leva a que a sua complexidade seja entendida por poucos. Quando se tenta resolver o problema, tem que se ir buscar alguém que conheça. Dir-me, isso é um contrassenso. Eu digo, não é. É mais ou menos como nos Estados Unidos. Mas eu não gosto de falar sem os piratas informáticos para resolver, tal e qual. Mas eu vou dar um exemplo. Eu acho que até em termos de honorabilidade e honestidade, acho. Não estou a... Vou dizer o nome. Por exemplo, o Sérgio Monteiro, o secretário de Estado, está a denunciar as parcerias público-privadas. Não tenho razão de duvidar que a questão é que ele estava na Caixa BI, Banco de Investimento, que também fez as parcerias. Ele fez. E agora está do outro lado a negociá-las. E digo-me, então, mas ele não devia lá estar. E eu direi, mas havia quem soubesse melhor que ele. Deixa-me só contar uma outra história que não tem a ver, mas que é transportável para este universo. Eu, em 2004, quando a doutora Manuela Ferreira Leite fez uma contratação bilionária para a administração fiscal, tive muitas dúvidas. Ela foi buscar uma pessoa completamente alheia ao sistema. E vinha da banca. E da banca aqui fazia metropolias, como nós vimos, foi crescendo o volume de metropolias. Ele foi buscá-lo. Ela foi buscá-lo. E eu tive uma dúvida muito grande. Pensei assim, mas se ele sabe fazer, agora vai lá para o Estado e ainda favorece mais o patrão, o antigo patrão, isto ainda vai ser pior. Mas é melhor dar o benefício da dúvida. E nem foi preciso um ano, nem 6 meses. No fim dos meses começámos a dizer, ele sabe as fazer tão bem. Mas como usa uma coisa que é o fundamental nesta história toda, é ética em tudo. Ele chegou lá e interpretou o papel de quem lhe pagava o salário da melhor maneira. O Estado precisa de cobrar a quem não paga e vamos pôr esta máquina a funcionar. E o princípio do Paulo Macedo, acho que é um princípio que deve ser usado para muitas outras situações. É evidente que nós nunca podemos aferir a 100% a honorabilidade das pessoas e o seu código de ética, mas a sociedade permanece e é feita de pessoas e, portanto, se isto não tiver um princípio de confiança também por aí, também não se vai lá. O reverso do que eu estou a dizer, os Citigrupos, os Goldman Sachs e outros, que encheram a Grécia de dívida insustentável, de 2003, 2004, e ainda em 2005 saíram todos, venderam aos bancos gregos. E os bancos gregos compraram. E alguns sabiam. E porquê que fizeram isso? Corrupção. Também existe. Henrique Neto.
Boa noite, mais uma vez. A doutora Natália dizia há pouco que falta muitas vezes, e é um facto, falta muitas vezes literacia financeira às pessoas, no momento de contratar um crédito à habitação ou outro crédito qualquer. O José Gomes Ferreira diz que as pessoas também são culpadas porque, na verdade, nunca quiseram saber do problema das PPP. Bom, swap, então, é uma expressão que parece que nasceu no país há relativamente pouco tempo, apesar de já existir há muito tempo. Se falta literacia financeira para contratar um crédito ao consumo ou à habitação, como é que as pessoas hão de saber ou preocupar-se com os PPP? Pois, boa noite. Eu sempre... Vou ligar essa coisa. Deve ser. Não estou a ver aqui. Eu tenho uma visão ética destas questões. José Gomes Ferreira falou no Paulo Macedo. Infelizmente não há muitos Paulo Macedo. E não podemos assumir que os Paulo Macedos existem. E a minha visão ética é de que neste processo de encontrar culpados, eu acho que o culpado é o poder político. Ponto final. Porque aquilo que a Sra. Doutora disse, se for o Ministro, se é Primeiro-Ministro, se é Secretário de Estado, tem a obrigação de compreender que a generalidade dos cidadãos não estão em condições de ajuizar muitas das operações financeiras que eram feitas, seja desde a casa que se compra, o carro, o eletrodoméstico, o cartão de crédito, etc. E um político que serve o país, quer dizer, serve as pessoas, tem a obrigação de levar isso em conta e de não fazer coisas que sabe, e não era difícil, visto que muita gente o disse, de que determinadas políticas conduzem ao desastre. Eu tive relações próximas com o engenheiro Guterres e insurgi-me na relação com ele e publicamente, porque ele dizia que o PS iria dar, às vezes dizia isto, iria dar uma casa a cada família portuguesa. Era um objetivo, dar uma casa a cada família. Bom, eu dizia ao Guterres, essa de dar, enfim, percebo que é uma coisa de uma retórica. Mas repare, a família que você vai dar casa vai pagar pelo menos 40% a mais pela casa do que devia pagar. A casa que vai comprar não vale os 100%, vale 60% daquilo que a família paga. Os outros 40% estão na especulação imobiliária, na valorização dos terrenos, no Presidente da Câmara que recebeu dinheiro, no promotor imobiliário que recebeu dinheiro, está uma quantidade enorme de gente. E, portanto, as famílias portuguesas, e isto há, e asiáticas, as famílias portuguesas vão pagar 40% a mais e vão ter um encargo para os próximos 25 anos. Até esta pergunta, de uma coisa. Por outro lado, como é que você sabe que os baixos taxas de juros, que agora temos por força de entrada da CEF, vão manter? Por acaso mantiveram-se melhor para aquilo que eu esperaria naquela altura. Ou seja, os políticos tinham a obrigação de saber aquilo que estavam a fazer. E fizeram, e o engenheiro Guterres, talvez de todos eles, era aquele que estava melhor intencionado, ele tinha genuinamente a vontade que os portugueses tivessem uma casa, não avaliava, era bem as consequências daquilo que estava a querer fazer e a prometer.